Olá, seja muito bem-vindo ao nosso desafio de número 1. Hoje eu quero falar com vocês sobre organização de catálogos, coleções e pastas. Para isso, eu utilizo a mesma técnica do organograma, pensar em forma de caixinhas para ter ideia de como eu vou organizar as minhas fotografias. O Lightroom, ele utiliza o catálogo, as pastas e as coleções como uma forma de organização das fotografias dentro dessa estrutura. Então, a gente vai pensar nessa estrutura hoje, vai entender como esse pensamento acontece e a gente vai levar essa estrutura para dentro do Lightroom. Então, vamos ao desafio de hoje. E aí você vai me dizer aquilo que eu escuto bastante dos meus alunos, né? Eu fico muito perdida em como organizar as minhas fotos. Jeane, como é que eu faço essa organização? Qual a forma mais correta? E eu vou responder para você, não existe uma forma correta e não existe uma forma errada de fazer. Existe a melhor forma para você, aquela que se adequa à sua dinâmica de trabalho, à sua forma de pensar principalmente. O importante é a gente pensar por temas, para que a gente possa hierarquizar melhor essa organização. Uma outra coisa que vai influenciar muito nessa decisão de quantidade de catálogos e pastas e coleções é a capacidade de hardware que você tem, né? A capacidade do seu PC, do seu computador. Quanto maior o HD, quanto mais memória, quanto melhor for a tua placa de vídeo, maiores podem ser os seus catálogos. O que é isso? Maior pode ser um catálogo. Maior quantidade de fotos, de tratamento e de informação pode ter um único catálogo. Mas se você tem um PC que é limitado, ele é pequeno, a capacidade pequena, você não tem muita memória, você vai ser obrigado a criar vários catálogos, vários arquivos de Lightroom. Porque ao passo que você vai colocando muita fotografia, ele vai ficando mais lento de trabalhar. E aí fica um pouco inviável esse trabalho acontecer diariamente, né? Na medida que você for trabalhando. Então, olha só, eu quero pensar em forma de caixinha com vocês. Um organograma, ele é capaz de organizar estruturalmente as empresas, né? Grupo de pessoas e hierarquizar processos. Sua principal função é representar graficamente uma estrutura organizacional, por exemplo. Por isso a gente vai usar essa ferramenta de organograma, né? Essa ferramenta conceitual, para refletir essa organização das fotografias dentro do Lightroom. Então, a gente vai organizar nossos catálogos, coleções e pastas utilizando essa visão de organograma. Então, a gente vai pensar numa estrutura organizacional e incluir essas fotos dentro de temas, dentro de projetos. Essa forma de pensar que a gente vai elaborar hoje nesse desafio, né, utilizando o Lightroom como uma ferramenta para fazer isso acontecer, tá certo? Não se preocupa, isso não é complicado e eu vou mostrar para você como funciona. Primeiro eu quero conceituar, né, e vou levar vocês para o Lightroom para mostrar lá como é que isso funciona. E eu quero dizer para você que o primeiro conceito fundamental e importante do Lightroom é catálogo. O que é um catálogo do Lightroom? Um catálogo do Lightroom é o próprio Lightroom em si. É um arquivo que o Lightroom cria, né? É muito simples. Quando você instala um Lightroom, ele já traz um arquivo de catálogo aberto para você, mas você pode criar vários catálogos, né, à medida que você for precisando disso. Para comparar, eu gosto muito de comparar esse arquivo de Lightroom, o catálogo, né, como arquivo de Lightroom, com o próprio Word. Você tem o programa Word, quando você abre o Word, para cada conteúdo que você quer criar, você faz um documento. Você vai lá, novo, abre uma folha em branco e você começa a escrever ou colocar fotografias, imagens, gráficos, enfim. Quando você termina ali, você salva e guarda. Quando você vai ver lá no seu Explorer ou no seu Finder, você vai ver o nome do arquivo que você colocou, .doc. Então, aquilo ali é um arquivo de Word, né? Quando a gente fala de Lightroom, a gente fala de catálogo como um arquivo de Lightroom. Então, se você novamente vai lá no Finder ou vai lá no Explorer e abre e vai olhar esse arquivo criado pelo Lightroom, você vai ver o nome do catálogo que você criou, .lrcat.
Então, o catálogo nada mais é do que o arquivo de Lightroom. Dentro dele, vocês vão fazer a leitura das fotos, vocês vão fazer o tratamento, os metadados, vai criar os filtros, ou seja, através do teu arquivo de catálogo, né, é onde você vai realizar a guarda dessas fotografias. Então, é mais ou menos assim que funciona o conceito de catálogo, tá certo? Então, eu vou lá no meu Lightroom agora, tá certo? E vou mostrar para vocês um catálogo meu, né? Aqui eu estou no módulo de biblioteca, tá certo? E eu tenho aqui, ó, catálogo. Do meu lado esquerdo da tela, eu tenho o catálogo, né, que é o catálogo em si, tá vendo aqui? Nesse caso, o meu é JM Fotos. Eu tenho as pastas, as coleções, que vou falar já já, na sequência, tá certo? Mas eu queria abrir aqui apenas para vocês verem o catálogo aberto, tá certo? Então, vamos lá voltar para a nossa apresentação. E aí eu quero falar para vocês de coleção, né? As coleções, elas servem para você guardar as suas fotografias em pequenas pastas. Eu não quero usar o nome pasta para não te confundir, mas é esse o formato que vai aparecer lá. A coleção você cria para guardar uma série de fotos que vão ter um único tema, que vão estar num único projeto, que são de uma localização. Então, eu quero agrupar, na verdade a palavra mais correta é agrupar. Eu quero agrupar as fotos que eu tirei em Salvador. Então, eu crio uma coleção, nomeio como Salvador e coloco aquelas fotos ali dentro. Então, eu quero criar uma coleção com o nome Flores. E ali eu coloco todas as fotos que eu tenho de flores dentro daquela coleção. Então, eu estou dentro de um catálogo, né? E no catálogo eu crio várias coleções que vão permitir, ao clicar na coleção, ver as fotos referentes àquele tema que eu acabei criando. Então, ela serve para guardar suas fotografias, né, de acordo aos assuntos específicos que você vai criar, e ele fica mais ou menos assim, né, nesse desenho que eu coloquei. Isso aqui é um modelo de organograma, isso aqui é o pensar em caixinha. Então, eu tenho um catálogo lá em cima, que é o meu arquivo de Lightroom aberto, e dentro do meu catálogo eu posso ter uma série de tipos de coleção, né? Então, eu tenho uma coleção, tenho um conjunto de coleção, que é composto de pequenas coleções, e eu tenho as coleções inteligentes. Ok? E aí, para finalizar esse conceito, eu tenho as pastas, né? Mas o que é pasta, Jeane? As pastas, elas organizam fisicamente as minhas fotos. O que é fisicamente foto? Me explica melhor isso. Quando você faz a tua foto, né? A imagem é gravada no teu cartão de memória e ele cria um arquivo. Aquilo, para mim, é um arquivo físico. Aquilo, para mim, é a fotografia. Quando você usa o Lightroom, que você abre a ferramenta, que você pega a foto lá no teu cartão de memória e leva ele para o computador, eu estou pegando a foto física do cartão de memória e levando ele para o PC ou para um HD ou qualquer outro lugar, conforme o destino que você coloca. Então, a pasta, ela existe fisicamente dentro do teu computador e é dentro dela que estão as suas fotos físicas, que eu também gosto de chamar de fotos negativas, né? As fotos negativas são as minhas fotos originais, são aquelas que eu fiz o clique, seja ela em JPEG ou seja ela em RAW, ok? Então, as pastas, elas vão organizar as minhas fotos físicas dentro do computador ou dentro de um HD, enfim, no destino onde você escolheu. As coleções, elas são virtuais, elas existem apenas dentro do catálogo. O catálogo também é físico, porque ele é um arquivo gerado pelo Lightroom, ok? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, como é que funciona isso. Eu tenho aqui, novamente do lado esquerdo, né, o catálogo, e aqui eu tenho todas as fotos, né? Eu tenho as pastas que me indicam fisicamente onde eu coloquei essas fotos, onde essas minhas fotos originais estão, e eu tenho as coleções que foram criadas por mim para agrupar fotos com determinados temas, determinados assuntos, né? Aqui eu tenho conjuntos de coleções, dentro dela eu tenho coleções, ok? Então vamos lá. Eu vou contar uma breve história, tá? Para a gente ilustrar um pouco do desafio de hoje, como eu gostaria que vocês fizessem isso.
E vocês vão imaginar comigo, dessa história, como é que eu vou desenhar um organograma, como é que eu vou desenhar uma estrutura e dessa estrutura levar para o Light, tá? Então, olha só. Certa vez eu fiz uma viagem, né, pelo interior da Bahia e visitei 3 cidades. Como eu tenho 2 projetos fotográficos em andamento, o meu olhar ele vai estar sempre focado nos 2 projetos. Então, essa viagem que eu fiz, eu fui com o olhar voltado para 2 projetos, né? Então, eu estou ali sempre procurando uma imagem que vá me ajudar a contar a história do meu projeto, porque muito raramente eu clico aleatoriamente. Quando eu saio para fotografar, eu já tenho um objetivo em mente. Então, a minha viagem, ela durou aproximadamente 15 dias, né? Sendo que eu passei, em média, 3 dias em cada cidade. Encerrando esse tempo, quando eu voltei para casa, eu comecei a descarregar essas fotos, né? Mas antes, eu desenhei essa organização, né? Antes de descarregar essas minhas fotos. Então, como que ficaria essa história que eu contei, né? Vamos tentar desenhar. Não sou boa de desenho, mas eu vou tentar desenhar aqui com você. Então, existem várias formas de desenhar esse organograma, tá? Tudo vai depender de como você quer fazer, de como é uma situação. E eu vou tentar ilustrar 2 formas de fazer a mesma coisa, tá? Digamos que eu já tenha um catálogo, tá? Chamado Viagens, né? E dentro desse catálogo é onde eu vou descarregar as minhas fotos todas que eu faço de viagem. Lá dentro desse catálogo, eu tenho várias coleções criadas, coleções, conjuntos de coleções. Então, eu fiz uma viagem de 15 dias, né? E visitei 3 cidades. Então, lá dentro, eu vou criar 3 coleções em que eu vou chamar de Cidade 1, né? Aqui, ó, Cidade 2 e Cidade 3. O que eu vou fazer aqui? Eu vou agora colocar as minhas fotos dentro dessas coleções, respectivamente, das cidades onde eu fiz. Eu também posso construir um outro organograma e pensar assim: eu tenho o meu catálogo criado, né? O mesmo catálogo Viagens, e lá eu vou criar um conjunto de coleções, tá certo? E coleções menores com Cidade 1, Cidade 2 e Cidade 3. Isso também funcionaria para mim. Sabe por que eu poderia fazer assim? Porque lembra que eu falei que eu tenho 2 projetos em andamento? Então eu tenho aqui, ó, o projeto 1 e eu tenho o projeto 2. E aí você me pergunta: mas Jane, então eu posso colocar a mesma foto em 2 coleções diferentes? Pode botar a mesma foto em tantas quantas coleções você quiser. Então eu tenho aqui fotos que eu tirei, vou chamar de foto 1, né? Fotos que eu tirei na cidade 1, que pertencem ao projeto 1. Né? Eu tenho aqui foto 2, fotos que eu tirei na cidade 1, mas que pertencem ao projeto 2, ok? Eu vou simular agora lá no Lightroom, vou fazer um catálogo do zero e vou fazer essas 2 simulações para vocês entenderem na prática o que eu estou querendo dizer. Então, olha só, eu vou vir aqui no catálogo, vou criar um catálogo novo, tá certo? Geralmente eu crio os meus catálogos em imagens, vou nomear ele como Viagens, né? Vou dar aqui um criar. Ele vai fechar o catálogo anterior e isso é normal, porque o Lightroom só abre um catálogo por vez. E vai abrir o novo catálogo. Catálogo criado, né? Então, para a primeira situação, né, onde eu vou com o catálogo Viagem criado, nós vamos voltar aqui, ó, coleção Cidade 1, Cidade 2 e Cidade 3. Vamos ao Lightroom. Então, eu tenho coleção, eu vou criar Cidade 1, Cidade 2 e Cidade 3.
Essa seria a primeira situação. A segunda situação, ó, seria um conjunto de coleções com as cidades dentro e os meus projetos do lado de fora. Então, vamos lá, vamos construir a segunda situação. Então, eu criaria aqui um conjunto, Então, eu criaria aqui um conjunto de coleções, onde eu chamaria de cidades, ok, né? E aí, eu viria com criar coleção cidade 1 dentro de coleção cidades. Olha só como fica o desenho diferente. Eu tenho criar coleção cidade 2 dentro do conjunto de coleção cidades. Cidade 3 dentro do conjunto, né? E faria as minhas coleções projeto 1 fora de cidades. Então, ficaria assim. Criar coleção, projeto 2, criar. Ok? Então, eu posso também, eu poderia arrastar aqui para dentro, tá certo? Ou eu posso simplesmente agora excluir essas que estão aqui fora, porque eu prefiro ficar com a estrutura anterior. Ok? Então, ficaria mais ou menos assim. Cidades, conjunto de cidades, coleções de cidades e os projetos. Então, esse desenho é justamente esse desenho aqui. Ok? Então, veja como é muito mais fácil a gente desenhar, ver qual é a melhor estrutura que atende, né? E depois trazer isso para o Lightroom de forma muito mais simples, sabendo o que fazer, né? E como fazer. Bom, aqui é você importar as fotos agora e colocar essas fotos dentro de cada coleção, tá certo? Para vocês verem mais bonitinho, eu acabei fazendo aqui, colocando as mesmas imagens aqui, para você dar uma olhada, né? Aqui também engloba coleções inteligentes, a gente vai ver um desafio sobre isso. Aqui são suas pastas, né? E estruturadas por ano, por cidade, ou por ano, e por cidade, que seria evento. Também vou lá mostrar para vocês como funciona isso. Então, a gente vai ver. Como é que eu crio essas pastas, Jeane? Quando você faz a importação, né, eu vou clicar aqui no botão de importação. Você tem aqui arquivo de origem, você tem as fotos. E aqui do lado direito, você tem destino, tá? Destino. Então, o que é esse organograma, né? Cidade, ano, mês e dia. Como é que eu faço isso, Jeane, no Lightroom? Eu faço assim, ó. Na subpasta seria cidade, organizar por data. Qual o formato da data, Jeane? Ano, 2020, mês e dia. Cada barra dessa significa uma subpasta. Então, o que seria isso aqui? Ano, dentro da pasta ano, mês e dia. Ano, dentro da pasta ano, mês e dia, e assim sucessivamente. Então, esse formato seria o formato que eu estou ilustrando lá. Uma pasta para ano, uma pasta para mês e uma pasta para dia. Isso aqui reflete nesse resultado. Eu vou ter pastas separadas pelo nome da cidade, por ano, por mês e por dia. Ok? Então, isso aqui é feito na hora da importação das fotos, utilizando o Lightroom. Então, olha só que legal. Nosso desafio de hoje é que você reproduza esse pensamento, né? Essa prática de usar a ferramenta do organograma de pensamento e faça isso aí nas suas próprias fotografias. Escolhe algum catálogo, escolhe algumas coleções que você possa fazer e faz a aplicação dessa nova forma de pensar. Ok? Então, olha só que legal. Não esquece de fazer o teu resumo. Se tiver dúvida, escreve aí no comentário, deixa para mim, que eu vou passar todos os dias para responder as dúvidas e acompanhar vocês nos seus estudos. Muito obrigada e a gente se vê no próximo desafio. Um grande abraço.